Já estamos de volta com o seu estilo de vida, nós estamos conversando sobre emagrecimento, nós estamos conversando sobre algumas técnicas também que às vezes são utilizadas e que talvez não deveriam ser utilizadas da forma que estão sendo hoje em dia. Nós temos uma pergunta já de um telespectador, vou pedir para a nossa produção colocar aí na telinha para a gente saber o que esse telespectador... Acostumei a tomar café e almoçar tarde devido ao meu trabalho. Sou magro, mas tenho barriga saliente. Qual o melhor horário para se alimentar? É o Moisés Silva, daqui de Manaus. Moisés, provavelmente você está comendo muito carboidrato, porque as farinhas, os pães, eles estimulam muito a produção de insulina e esse armazenamento da insulina ela se dá mais no perímetro do abdômen, porque fica nessa região é onde o organismo consegue armazenar energia para manter o coração e os outros órgãos nobres funcionando. Então, metade da sua refeição não pode passar da metade, tem que ser carboidrato. Se passar, se você comer muito pão, muito arroz, realmente você vai ter esse acúmulo de gordura na circunferência abdominal, né? Bom, e a gente sabe que existem também remédios, por exemplo, para emagrecer, específicos para emagrecimento. E é engraçado porque existem algumas pessoas que vão ao consultório de endocrinologia e já parece que prescrevem o que o doutor precisa passar para o próprio paciente, né? Então, por exemplo, não, doutor, tô aqui porque eu quero uns remedinhos para emagrecer, porque não tá dando certo, entendeu? Eu já fiz dieta, o problema é que eu tô retendo muito líquido, então acho que se o senhor passar para mim um XX, aí a gente consegue resolver a situação. Quem é o médico, quem é o paciente, e na verdade essa cultura de ser tudo muito rápido, de ser tudo muito prático e de a gente não precisar fazer nenhum tipo de esforço para conseguir os resultados que a gente quer, já está bem enraizada também. O paciente já chega com as informações, com a posologia pronta, né? Ele já sabe o que quer, ele só quer saber como ele vai utilizar e que risco que ele pode correr se utilizar daquela forma. Lógico, numa guerra a gente tem armas, a gente tem que saber usar as armas corretamente, mas primeiro precisa, antes do tratamento, fazer um diagnóstico. Ninguém faz tratamento antes de diagnóstico. Se você não está perdendo peso, a gente tem que investigar o porquê. Às vezes pode ser um distúrbio hormonal, um transtorno tiroidiano, por exemplo, dá muito problema, um aumento do cortisol, da prolactina, o aumento de testosterona nas mulheres, por causa do ovário policístico, que altera o ciclo menstrual. Então, se você está ganhando peso, está tendo atraso menstrual, você está com problema hormonal. Então, não adianta você tomar remédio para emagrecer, você não vai encontrar resultado, você vai se frustrar. Você tem que corrigir as alterações hormonais. Aí, frente a isso, se o seu organismo tem um metabolismo lento, não consegue gastar caloria de maneira eficiente, a gente pode utilizar com muita parcimônia de aceleradores metabólicos que auxiliam o organismo na queima calórica, né? Principalmente depois dos 35 anos, em que o nosso metabolismo começa a entrar em falência, né? Começa a diminuir e por causa da queda hormonal, e a gente quer manter o peso, aí vai requerer sacrifícios, e vai requerer que a gente utilize algum artifício para ajudar o organismo, né? Bom, e além disso, as pessoas continuam buscando muitas alternativas, e aí existem também os hormônios. Agora as pessoas estão utilizando inclusive o hormônio da gravidez para conseguir esse emagrecimento também da forma que deseja. Como que funciona isso? O HCG é um hormônio placentário humano que mantém a produção hormonal durante a gestação, para que não tenha essa queda de hormônio e consiga manter o concepto. Quando você faz uma dieta, a sua produção hormonal, se você restringe muita gordura, a sua produção do hormônio sexual, principalmente a testosterona, cai muito. E você começa a ter fraqueza, dificuldade para perder peso. É justamente naquele momento que você faz a dieta, começa a perder peso, depois você não consegue mais perder peso. Significa que a sua produção hormonal caiu. Então o HCG, ele entra nesse ponto, ele é uma boa arma de auxílio no tratamento, porque ele aumenta a produção, volta aos níveis normais da produção do hormônio no organismo, preservando a massa magra. Embora muita gente chegue no consultório ou na clínica perguntando se ele tira a fome, não tira a fome. O que acontece é que com o aumento do hormônio aos níveis normais, à volta, o paciente se sente melhor. Então, ele dá um bem-estar e isso faz com que o paciente não procure. Porque a primeira coisa que a gente sente quando está se sentindo fraco, que pode ser uma queda hormonal, é você achar que está precisando de nutriente, de comida, né? Então, com o HCG, você consegue manter esses níveis de testosterona muito altos. Então, o que saiu na literatura médica, assim, muito recente, eu acho que vou dar para vocês de primeira mão aqui, muito recente,
é que eles descobriram por que a gente engorda e envelhece com muita velocidade. Então, o cromossomo, que é uma estrutura que alberga todo o nosso código genético dentro das células, ele tem uma ponta, um nutriente chamado telômero. Esse telômero funcionaria mais ou menos como o cadastro do tênis. Você não tem aquela pontinha de plástico que protege o cadastro? Então, o telômero seria um protetor desses genes. Com a idade, a gente perde esse protetor, esse telômero, como se o cadastro perdesse aquela pontinha de plástico dele e ele começasse a se desfazer. Então, isso é o nosso envelhecimento. É quando a gente perde essa proteção da ponta do cromossomo. E o que se descobriu assim muito recentemente? É que a testosterona ele é um excelente protetor da telomerase, que é a enzima que forma o telômero. Então, quando a gente cai os níveis de testosterona, o nosso processo de envelhecimento e ganho de peso se acelera. Então, um dos novos tratamentos é preservação dos níveis de testosterona. Então, a gente vai tomar testosterona. Isso é uma ideia imediatista de todos nós, né? E não, o estímulo maior na produção de testosterona é o ritmo do sono regular. Então, você dorme de 7 a 8 horas com sono profundo, você vai produzir, a sua produção hormonal volta ao normal. Você não precisa de tanta suplementação. Para isso, você tem que aprender a desligar o seu cérebro, porque você só entra na fase REM do sono quando o seu cérebro é desligado. E uma das coisas que mais estimula e não deixa o cérebro se desligar são os nossos smartphones e os nossos tablets, né? Então, essa luz azul que tem nesses aparelhos estimulam o cérebro não desliga e você não tem um sono reparador, a sua produção hormonal diminui. Então, agora tem uns aplicativos, eu até baixei no meu celular, a luz do celular fica uma luz meio amarelada, imitando a luz do sol. E conforme vai passando o dia, a intensidade da luz do meu celular ela vai diminuindo para que eu não tenha a sensação que meu cérebro tem que se desligar. Né? Então, essas tecnologias que estão ajudando a gente, tem que tomar cuidado para não nos prejudicar. Né? Hoje em dia, as pessoas só dormem olhando para um celular, né? Respondendo, estando em grupos sociais. E essa luz, na retina, que é uma membrana que está no fundo do olho, estimula diretamente a córtex cerebral e não deixa o cérebro desligado. Bom, existe alguma contraindicação do uso desse hormônio? Por exemplo, você tem esse tipo de característica corporal, ou então o seu organismo funciona dessa forma e para você isso não funciona. Você não pode entrar em contato e nem utilizar dessa facilidade, digamos assim. Tem. A contraindicação mais forte é se o paciente tem risco para câncer, porque ele acelera o crescimento de neoplasias. Então, se você tem histórico na família de câncer de mama, de endométrio, não é contraindicado o uso. Mulheres que tomam anticoncepcional têm que tomar muito cuidado com a utilização do HCG, porque ele estimula os hormônios reprodutores. Então, a pessoa pode engravidar com o uso do HCG. Então, tem alguns cuidados, a gente sempre faz exame antes da possibilidade do paciente usar, não é de utilizar em larga escala, nem para todo mundo. É justamente para aquele paciente, o HCG se encaixa muito naquele paciente que quer perder gordura, mas quer manter massa magra ou até crescer um pouco o músculo, tá? Então, é mais ou menos para esse paciente, porque o HCG melhora muito a massa magra. Bom, e dentro disso, na prática, de que forma que isso acontece? A gente precisa injetar ou é uma pílula? Tem que ser tomado, por exemplo, regularmente durante toda a semana? E de tantas e tantas horas como um antibiótico, ou enfim, você utiliza um mês e aí dependendo do seu caso você não precisa utilizar nunca mais. Como que funciona o uso, a utilização? Ele tem apresentação oral, em gotas, sublingual e injetável. A apresentação, a potência vai nessa sequência que eu falei. Os que são em comprimidos, eles têm uma potência intermediária, os que são em gotas sublingual têm uma potência média, agora os injetáveis têm uma alta potência, e eles têm uma durabilidade de 48 horas. Então, você é tipo injeção de insulina, você injeta subcutâneo, em dias alternados, aliás, 3 vezes na semana, são 125 unidades que você aplica do HCG, e o tratamento dura 40 dias. Né? Então, são 40 dias de tratamento. Depois disso, você faz uma segunda etapa de adaptação da dieta. Nessa primeira etapa tem realmente um cuidado especial com a dieta. A gente pede para o paciente não ingerir muito carboidrato, né, muito açúcar nesse período,
para não causar uma resistência insulínica, para ele não antagonizar o efeito da insulina, porque o hormônio sexual dele vai subir, né? Então ele vai ganhar mais massa magra, ele vai queimar mais gordura. Então o organismo, vendo essa queima calórica, ele libera insulina. O organismo sempre se defende do emagrecimento. Por quê? Nossos ancestrais, eles não tinham alimento como a gente tem agora com facilidade, né? Eles tinham que caçar e a caça às vezes demorava 2, 3 dias para eles acharem. Então o organismo, o que ele fez? Ele se adaptou a essa carência alimentar, produzindo hormônios que defendem a gente da carência do alimento. Então a insulina, por exemplo, é um hormônio produzido no pâncreas que armazena de maneira eficiente tudo que a gente come. E tudo que a gente come, ela armazena na forma de triglicerídeo, na forma de glicogênio ou hepático muscular. Então, atualmente é praticamente dispensável a produção de insulina no nosso corpo. A gente não precisa de um hormônio que armazene tanto, porque a gente come de 3 em 3, de 4 em 4 horas. Né? Então, toda vez que você mexe nesse equilíbrio hormonal, o organismo se defende. Né? Bom, nós temos mais uma pergunta de mais um telespectador, dessa vez o da Stephanie Martins, daqui de Manaus também. Ela quer saber em quais casos os medicamentos para emagrecer devem ser usados e se eles são válidos tanto para sobrepeso como para obesidade. Stephanie, os medicamentos eles são utilizados quando o paciente que está acima do peso, com sobrepeso, como você bem colocou, mas tem comorbidade causada pelo sobrepeso. Então, aquele sobrepeso está causando diabetes ou início de uma diabetes, hipertensão, pedra nos rins, problemas ortopédicos. Então, a obesidade está causando doença, né? Então, você tem que prevenir, senão o paciente vai ficar doente. E a obesidade em grau avançado, mesmo acima, com IMC acima de 40, ela deve ser tratada e se tiver comorbidade, isso deve ser feito de maneira eficiente, porque a obesidade causa a maioria das doenças, é a principal causa de morte no nosso país, né? E a obesidade já é tratada, é um assunto que tenta ser tratado por várias formas, né? De várias formas. Na verdade, a maioria das pessoas querem combater a obesidade, precisam passar por todos os tabus, primeiro psicológicos, para depois chegar mesmo à parte, digamos que corporal, à parte física, mas ainda assim, esses muitos tratamentos muitas vezes têm restrição em relação à obesidade. Então, quer dizer, é um dos maiores problemas que a gente tem em relação à gordura, em relação ao sobrepeso, mas ainda assim, todas as facilidades que a gente encontra para a perda de gordura e às vezes para a perda de peso não podem ser utilizados para a obesidade. É um pouco contraditório às vezes, né? Existem contradições realmente, você colocou muito bem. A gente vê, por exemplo, num programa de televisão, você vê metade do horário ocupado por um programa ensinando a comer, né, e o outro estimulando a fazer o alimento e depois eles estimulam a queimar o alimento. Então a população fica até um pouco confusa, né? O que ela deve ser fazer. Mas o que a gente vê que a participação da mídia ela é muito importante porque o paciente, eu vejo que ele chega à consulta com informação. Então, o papel da mídia, de esclarecimento, programas que esclarecem a utilização, ele tem uma função, porque um médico dentro de um consultório, ele não vai ter essa abrangência, né? Ele não vai conseguir fazer com que a saúde, de modo geral, ela mude, né? Se a gente não for para veículos de massa, informação, que as pessoas em casa consigam mudar seus hábitos, a gente vai ter dificuldade realmente de controlar a obesidade daqui para frente. A gente já, nessa década, a gente já dobrou o número de obesos no Brasil e em 2025 se estima que metade da população brasileira esteja com sobrepeso, né? Isso vai ter, o que vai acontecer? Diabetes, hipertensão, né? Então, isso vem o efeito em cascata e as pessoas vão ter as doenças e a produtividade delas vão cair, né? Tem muita gente que não vai conseguir trabalhar porque vai estar doente. Bom, nós temos mais uma pergunta e diz assim: me chamo Rosemary e gostaria de saber o que devo fazer para perder peso, pois estou há 2 anos praticando atividade física e alimentação mais saudável, mas não consigo perder mais. Você tem que primeiro identificar se esse alimento está sendo adequado para você, né? Tenta, como eu falei, tente comer, não passar mais de 10 horas no período da noite sem se alimentar, não coma muito tarde, né? Restringe os carboidratos a partir das 18 horas, não precisa modificar muito a sua dieta e não passe mais de 45 minutos fazendo exercício por dia, porque o exercício em excesso aumenta a fome.
O paciente come mais, aí ele acaba comendo mais porque ele pratica exercício. Aí fica nessa bulimia. Hoje em dia é muito comum distúrbios alimentares como anorexia e bulimia, né? São pessoas que comem e se arrependem. Ou elas provocam vômito, ou elas dizem assim, não, amanhã eu vou para academia e vou correr 1 hora na esteira porque eu vou queimar tudo que eu consumi. Isso, tudo que você comeu no dia anterior já foi armazenado. Você não vai conseguir expurgar isso do teu organismo. E esse excesso de exercício no dia seguinte vai aumentar a tua fome para a próxima refeição. Sem perceber, você vai comer mais. Tem alguns trabalhos interessantes que mostrou pessoas que comem em pé, comem 33% mais. Tá? Então, pequenos hábitos na tua vida. Nunca coma em pé. Quem come em pé, come mais. Segundo, líquido durante a refeição. Muita gente tem dúvida. Eu posso ingerir alguma bebida? Se você come muito rápido, é melhor não. Porque o alimento, ele acelera mais ainda o tempo da sua alimentação. Então, se você comer sem o líquido, você vai ter que ser obrigado a mastigar, senão você não vai conseguir engolir o alimento, né? Então, se você come muito rápido também, já sabe que quem come rápido, eles engordam com mais facilidade. Então, quando você chegar em casa, não abra a geladeira, não pegue algum produto, um iogurte, nunca coma em pé. Senta na mesa e coma devagar. Primeira coisa. A segundo item são, como eu falei, pequenos detalhes. Quando você estiver se alimentando, tenta identificar o que você está comendo. Às vezes eu tenho esse hábito de perguntar para o paciente, o que você comeu no almoço? Não lembro. Por quê? No almoço, quando você está comendo, você está pensando em outra coisa, que você tem que pagar uma conta, que você tem que fazer algum... Você não está nem prestando atenção no que você está comendo, qual é a consistência, qual é o nutriente, qual a temperatura. Então, primeira coisa, concentra no que você está comendo, né, para que você saiba o que você está comendo. Isso informa o cérebro que você está sendo alimentado. Tenta não comer assistindo televisão e atualmente tenta não comer digitando no celular. É que você está prestando atenção mais no que você está digitando no celular do que no seu próprio alimento. Daqui a pouco você não sabe nem o que você comeu, o cérebro nem identificou. Então o cérebro precisa ter informação que você comeu pelo sistema visual, olfativo e degustativo. Se você usar os 3 sistemas, você vai ver que o teu limiar de fome diminui bastante. Bom, nós temos também outra pergunta, na realidade é uma participação só de uma telespectadora, e ela diz que está assistindo o programa agora, que está vendo um homem... É outra produção, daqui a pouco a gente lê essa, só um pouquinho. Ela diz que ela está assistindo o programa agora e diz que ela está vendo um homem falando sobre emagrecimento, o doutor provavelmente, né? E já tentou de tudo, está desanimada, que não gosta nem de sair de casa mais. Disse que tudo que o doutor está falando bate certinho o que está acontecendo com ela, que parece que é ela e que ela queria muito ser feliz. É uma experiência até um pouco complicada, né? Porque a gente vê... já está afetando o psicológico dela. O que eu exemplifiquei aqui, eu trabalho no serviço público, né? A obesidade, ela não é uma característica de quem tem dinheiro. Inclusive, no Brasil, a classe C e D é a que mais ganha peso. Então, o que eu exemplifiquei aqui é o que eu atendo na unidade de saúde, né? Na endocrinologia da Secretaria de Saúde. E a gente vê essa dificuldade. O que a gente faz? A gente sempre averigua, no seu caso, por exemplo, se você está com algum problema de saúde que pode ser a causa de tudo isso. E o mais frequente são distúrbios hormonais, né? Então, corrigindo isso, você vai perder peso. Mas primeiro precisa corrigir isso, para depois você perder peso. Porque as pessoas querem perder peso e depois corrigir o que causou, fazer o sentido contrário. Isso não dá certo no tratamento. E o tratamento entra em falência. Geralmente o que acontece? As pessoas tentam fazer o tratamento para perder peso, mas não tratam a causa. Aí você não vai perder peso, nenhum tratamento vai dar certo. Agora sim, nós vamos à pergunta que nós tínhamos liberado anteriormente, também de um telespectador que dessa vez não quis se identificar, mas não tem problema, a gente responde mesmo assim. Se identificou? Então mandou a identificação dele depois. A Jane Moraes quer saber se a dieta do HCG tem contraindicação para diabetes e na menopausa. Para diabetes não há contraindicação, mas a gente não usa em mulher menopausada, porque ela vai estimular os ovários dessa paciente a produção de hormônio. O HCG é um hormônio estimulativo, né? Ele estimula a produção hormonal no organismo, ele estimula a produção dos hormônios sexuais. Então, na mulher menopausada a gente não usa, e homens com problema de próstata também a gente não usa. Bom, nós vamos fazer uma pausa mais uma vez para dar tempo de você enviar as suas participações que ainda
precisam ser feitas, aquelas dúvidas que você ainda quer tirar. É só você mandar para o nosso número. 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. Se você quiser que a sua pergunta também apareça na telinha, assim como a da Jane que acabou de aparecer, é só enviar pra gente que a gente vai estar entrando em contato e com nome e sobrenome, viu? É muito importante pra gente saber, né? Quem é que tá perguntando e pra você saber também que é a sua pergunta que está sendo respondida. Então manda pra gente, diz o seu nome, o seu sobrenome e o doutor vai solucionar todos os problemas que você tiver em relação a dúvidas com o nosso assunto. A gente volta já já, o intervalo é bem rapidinho, não precisa sair daí.